Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem. Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós estamos estudando a lição número 11. Hoje nós estaremos estudando, a lição número 11, que fala sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. Como todos nós sabemos, nós estamos no último trimestre de 2025 e falando sobre corpo, alma e espírito. Já falamos sobre o corpo, já falamos sobre a alma e agora estamos aqui falando sobre o espírito. Nós estamos aqui nesta segunda aula, como nós já mencionamos para os irmãos. Mas vamos lá, vamos iniciar para que nós possamos trazer o máximo de informação possível. Qualquer dúvida podem perguntar no comentário do próprio YouTube. Qualquer dúvida vocês podem perguntar também através do WhatsApp, ok? Vamos lá então, meus irmãos. Irmãos, como nós já vimos na aula anterior, o espírito humano ele não peca. Nós já aprendemos isso. Mas as decisões da alma o comprometem. Portanto, é necessário que nossas decisões venham através do cumprimento de certas disciplinas, ok? Disciplinas. E quando se fala em disciplina, é uma coisa que poucas pessoas aceitam, né? Mas nós precisamos sim ser disciplinados e precisamos dessas disciplinas para nos orientar. Essas disciplinas, meus amados, que nós estamos mencionando hoje aqui, elas vêm através dos ensinos advindos de Cristo, que é o restaurador das nossas vidas. Pois o nosso velho homem, aquele velho homem lá atrás, precisa morrer. No caso dos cristãos, ele já morreu, espero que sim, aquele velho homem morreu. E assim, ele precisa ser renovado em Cristo Jesus. Como aqui eu estou ensinando para pessoas ímpias e pessoas cristãs, então eu tenho que falar assim: você que não é cristão, meu amado, entregue sua vida a Jesus, busque verdadeiramente uma comunhão, um relacionamento com Ele, e permita-se ser transformado, ser renovado por tudo aquilo que Ele te apresenta. Mas vamos lá, voltando à nossa aula aqui. Aqui, meus amados, o autor nesta aula aqui, ele faz um comparativo entre o exercício físico e o exercício espiritual, essa disciplina espiritual que nós devemos ter. Nós percebemos, é claro, a necessidade de ambos. São muito necessários para nós. Porém, na comparação entre eles, o espiritual é o mais necessário. É o mais necessário, é claro. Nós estamos aqui no caminho da salvação da eternidade, não é verdade? Irmãos, exercitar a espiritualidade não exige força física. Não exige força física. Para você exercitar o seu corpo, precisa uma vontade um pouco mais ali, como é que eu vou dizer para vocês assim, forçada, porque nós precisamos da força física. Muitos não têm, inclusive, essa força física para isso. Agora, para exercitar a nossa espiritualidade, nós precisamos que se rejeite fábulas, que se rejeite histórias fictícias e que se aceite e busque a verdade que é Cristo. Então é mais um exercício mental, é um exercício espiritual, meus amados. É você abastecer o seu espírito para que ele abasteça a sua alma e para que você seja um ser transformado e restaurado verdadeiramente, meu irmão. Verdadeiramente. Nós precisamos viver Cristo. É você se entregar, é você buscar, é aprender, é permitir a ação do Espírito Santo para que ele possa fazer florescer dentro de você, dentro do nosso ser, os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, a gente sempre menciona isso. Irmãos, da mesma forma que o corpo necessita de exercícios, o nosso espírito precisa sim de oração, precisa de jejum e meditação na palavra de Deus. Quando a gente fala de jejum, nós falamos com um certo cuidado, porque existem pessoas que não podem fazer um jejum prolongado, então ela tem que ser acomedida, tem que conversar com o seu médico, tem que perguntar e saber o que pode ser feito ou não com relação ao jejum. Mas a oração e a meditação na palavra
Isso não precisa você perguntar para ninguém, isso deve ser feito mesmo. É desta forma que nós nos manteremos, né? E o Espírito Santo também vai nos manter ali sempre firmes e vigilantes. Nós não podemos deixar de entender que nós nada somos, dependemos em tudo do Espírito Santo. Portanto, disciplinas cristãs, meus amados, se refere às práticas e hábitos feitos intencionalmente. Você quer de fato buscar, então você vai buscar, né? Por cristãos. Por cristãos. Então, essas são as disciplinas cristãs que nos são apresentadas. Se você não é cristão e você é ímpio, busque se relacionar com Deus, busque essas disciplinas, busque aprender e você, consequentemente, viverá essa transformação pela qual nós passamos, vivemos e hoje buscamos estar permanentemente nela. Então, você busca isso de uma maneira intencional, meus amados, para poder promover o quê? O crescimento espiritual. Então, essas disciplinas são essas práticas e esses hábitos que vão promover sempre o nosso crescimento espiritual, vão promover a maturidade, vão promover a profundidade ou o aprofundamento neste relacionamento com Deus, o que consequentemente trará uma comunhão maior também com o nosso próximo. Nós estamos ali buscando com Deus, mas conforme nós aprendemos, nós vemos que isso nos levará de encontro ao nosso próximo. O texto sugerido para a nossa aula de hoje, meus irmãos, está em 1 Timóteo 4, de 6 a 8 e de 13 a 16. E eu gostaria que os irmãos lessem esse texto. Se for o caso, dá uma paradinha no vídeo, vai lá e lê, mas leiam, prestando muita atenção. Ali Paulo, ele leva essa carta, ele envia essa carta ali a Timóteo como se fosse um manual para a vida da igreja. E não só para ela, mas para o ser humano de uma maneira geral. Eu queria que você entendesse isso, que você focasse nisso. Aquilo ele está escrevendo ali para a igreja, mas não é apenas para a igreja, é para o ser humano de uma maneira geral. Nela nós vemos a verdadeira relação de um pai espiritual com o seu filho. Com o seu filho. É desta maneira. Nós precisamos, portanto, ser alimentados com as palavras de fé e com as boas doutrinas, meus irmãos. Para assim nós podermos focar na palavra, focar na conduta, focar na pureza que nós necessitamos tanto, conforme nós vemos em Filipenses 3, de 12 a 17, nós vemos também em 2 Timóteo 3, 16 e 17. E isso, meus irmãos, é para todos, cristãos ou não. O chamado, a apresentação de Deus é para toda a humanidade, não importando qual a sua função humana, o que é, o que não é. Sabe? O que importa ali é uma entrega espiritual. E quando nós falamos de cristãos, nós estamos falando, sim, como filhos, porque todos nós somos filhos de Deus, só que alguns o recusam, o não querem ele, e outros querem e o abracem. Portanto, ou o abraçam, né? Portanto, meus irmãos, a Escritura não desmotiva a atividade física, entenda bem isso. O que ocorre é que ela dá mais ênfase à piedade. Ela dá mais ênfase à piedade. Ou seja, o foco é o espiritual. E ensina que a piedade deve sobressair sempre na vida do ser humano. E como alcançar ser piedoso, meus amados irmãos? Seria difícil. É bem complicado de responder algumas perguntas, né? Agora, como é que nós podemos alcançar isso? A piedade, meus amados, vem do termo grego eusebeia, que quer dizer uma vida dedicada a Deus. Então, ser piedoso é ser dedicado a Deus. E para isso é preciso o quê? É preciso ter reverência, é preciso ter respeito à adoração,
ter temor a Deus também, entre outras coisas que nós precisamos acrescentar. A necessidade também de compromisso. Você precisa entender que você depende dele, que você é dependente de Deus. E assim você vai, com tudo isso que nós apresentamos, reconhecendo ali a soberania dele. E é preciso, meus amados, acima de tudo em nós temos integridade e santidade. É viver de uma forma pura, santa, buscando a vontade de Deus, em vez de buscarmos a nossa própria vontade. O ser humano é bem assim, ele quer se satisfazer. Não, nós precisamos aprender a ter humildade. Nós precisamos aprender a buscar as coisas que Deus apresenta. E eu não vi ele apresentando nada na Escritura de ruim. Tudo que ele apresenta ali é possível. Não exige investimento financeiro. Não exige que você gaste nada, a não ser o seu tempo e a sua mente buscando estar na presença de Deus. Isso é piedade. É preciso amar a Deus, meu amado, e ao seu próximo. É isso que ele ensina na Escritura. Amar ao seu próximo como nós nos amamos a nós mesmos. Nós ensinamos sempre isso aos irmãos. E como é que nós podemos desenvolver em nós essa piedade, meus irmãos? Que dúvida, não é verdade? Que dúvida, como desenvolver essas coisas em nós? Irmãos, é muito simples. Basta para isso nós praticarmos essas coisas. Basta para isso nós exercitarmos tudo isso que nos é apresentado. Isso exige, sim, essa disciplina espiritual, exige. Tem que ser ali uma prática constante na oração, na meditação da palavra e no jejum, conforme nós falamos, para que isso possa nutrir a sua alma e moldar o seu caráter. Sabe? No sentido de manifestar ações concretas de amor, de compaixão, de misericórdia. E isso uns para com os outros. Isso está lá em Tiago 1,27. Tiago 1,27 fala sobre isso. Sendo esta comunhão, meus amados, ela deve ser sincera, porque só sendo sincera é que ela será edificante para todos. É só através dessa sinceridade de coração, é a busca disso tudo em espírito e em verdade, como diz a Escritura, rejeitando de toda maneira esse mundanismo que vem aí sobre nós, tendo ações e iniciativas com intencionalidade. Percebam o quanto eu já falei dessa intencionalidade. Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que buscar verdadeiramente agir com presteza e constância nas realizações que glorificam a Deus, nas realizações concretas mesmo, fazer efetivamente aquilo que vai glorificar o nome de Deus e vai nos levar a esta comunhão com Ele e aos nossos irmãos. Enfim, meus irmãos, a piedade ela é uma vida prática, onde a devoção interior a Deus se traduz em um viver íntegro. E não apenas isso, se traduz também em ações de amor, em ações de serviço ao próximo. Enfim, meus irmãos, reduzindo lá nos frutos do Espírito, é ter o domínio próprio, é você conseguir se administrar, é você pensar para falar, pensar para agir e agir continuamente, meus amados irmãos, de acordo com os ensinos de Deus. Mas vamos lá, vamos prosseguindo aqui. O autor, nesta nossa aula aqui, ele foca apenas na oração, no jejum e na meditação das Sagradas Escrituras. É lógico que nós temos nas Sagradas Escrituras muitas outras coisas além do que está aqui, mas o foco é oração, jejum e meditação, e é assim que nós vamos trabalhar com os irmãos nesta nossa aula de hoje. Ele acrescenta que, tendo essas três coisas dentro de nós, praticando essas três coisas, que na verdade, como eu falei, são muito mais e nós não podemos esquecer, por isso que eu acrescento aqui, nós estaremos no caminho para sermos
piedosos. Portanto, não é você ir simplesmente no templo, não é só isso. Não é você fazer coisas de forma visível para que todo mundo veja, mas sim se entregar em espírito, corpo e alma às coisas de Deus. Não é você ser funcionário da igreja, você fazer não sei o que, não, porque você perde a sua comunhão. Nós somos chamados para ser filhos de Deus, e como filhos nós temos que participar, nós temos que viver verdadeiramente tudo aquilo que é posto à nossa frente. Né? E é inclusive ir ao templo, é inclusive fazer as coisas, auxiliar no templo, inclusive, meus amados. Mas nós temos que fazer isso de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Não é para aparecer, mas para servir, para nos tornarmos ali mais próximos de Deus. É exercitar, praticando as ações de acordo com a palavra. Lembre-se que não é apenas no templo também que se exercita a piedade, porque o tempo, meus irmãos, o tempo que nós dedicamos indo ao templo, ao culto, é muito pouco. Nós ficamos ali 2, 3, 4 horas por semana, 5, 6, 7 horas ali. Na verdade, em todos os encontros e desencontros durante a nossa vida que nós nos tornamos piedosos, que nós fazemos ativas em nós a ação de Deus no nosso ser, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma e na nossa carne, meus amados. Aí nós mostramos, mas nós mostramos pelo que vem de dentro para fora, e não simplesmente para aparecermos sem estarmos preenchidos por dentro verdadeiramente de Deus. Jesus disse: ide e fazei discípulos. Portanto, a nossa caminhada é uma constante aplicação da piedade divina em todos os momentos da nossa vida. Como nós já aprendemos hoje, meus irmãos, deu para perceber, né? Não foi dito, mas como nós já podemos entender, a piedade não é você ter pena de ninguém, não é você ter dó de ninguém, não é tristeza, não é uma compaixão superficial. É compaixão, mas não é uma compaixão superficial, momentânea, daquele que todo mundo vê que, que pena. Não, não é uma compaixão superficial, é alguma coisa concisa mesmo dentro do seu coração. O termo eusebeia, como nós já falamos, ele quer dizer devoção verdadeira, ou seja, é um viver consciente da presença de Deus, é um viver consciente também na presença de Deus, é você dobrar a sua alma em sua presença e não apenas o joelho para que todo mundo veja, é você dobrar a sua alma e reverenciá-lo verdadeiramente, ou seja, a piedade é ter reverência no seu dia a dia, na hora que você está lavando louça, na hora que você está limpando a casa, na hora que você está conversando com alguém, na hora que você está expondo alguma coisa para as pessoas, é em todos os momentos e não apenas no culto, meus irmãos. É em todos os momentos e não apenas no culto. Entenda isso. Entenda isso. Enfim, meus irmãos, piedade é atitude. Piedade é socorro. Piedade é fazer sem esperar retorno. Que difícil, não é verdade? O mundo hoje, infelizmente, busca sempre esse retorno quando ajuda alguém. Por mais que você fala, não, as pessoas falem, né? Não, eu estou fazendo de coração, não estou interessado. No momento que aquela pessoa, por algum motivo, te falar não, ela já não te serve mais. É dessa maneira ou não é? Parem e pensem sinceramente dentro do coração de vocês. Enfim, meus irmãos, a piedade molda a sua vida espiritual. Ok? Muitas pessoas aparentemente não veem, a não ser que precisem delas. Então muitas pessoas aparentemente não veem, eu vou fazer de conta que não vê, para evitar te
te elevar, ou falar, nossa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e muitos que falam, um homem de Deus, uma mulher de Deus, falam da boca para fora, porque não te conhecem profundamente, meus irmãos. Nós precisamos aprender a não nos iludirmos com certas coisas. Piedade é socorro, volto a falar, sem esperar o retorno ou o reconhecimento de ninguém. Enfim, irmãos, piedade molda a vida espiritual do ser humano. E muitos aparentemente não veem. É desta maneira, repito para os irmãos, muitos aparentemente não veem ou fazem de conta que não vê. Mas Deus, ele vê. Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele vê tudo. Né? E o melhor de tudo, ele incentiva e dá esse crescimento a cada dia. Quanto mais você busca, quanto mais você você se envolve, mais você se desenvolve, meus irmãos. Agora entenda, ser piedoso vai te tornar invisível, sim, não tenha dúvida. Porque o piedoso, ele não quer mostrar fisicamente ou materialmente aquilo que ele fez. Ele não precisa aparecer para ninguém. Muitas pessoas fazem coisas para aparecer, meus irmãos. Mas o piedoso não. Ele quer servir. E quem serve é servo. Não faz nada além daquilo que deveria fazer por ser servo. Ele é servo de Deus e é servo também dos irmãos, é servo das pessoas que estão com os pés sobre esta terra. A piedade autêntica, ela não busca plateias e nem tampouco microfone, meus irmãos. O piedoso faz e pronto, acabou. Ele busca, sim, a presença de Deus, única e exclusivamente isso. É desta maneira. As pessoas podem sim perceber a piedade em você, mas você praticá-la com o intuito de aparecer, de ser visto, já desqualifica esta relação com Deus. Mateus 6,6 alerta que quando nós orarmos, nós devemos fazer em secreto, que o Pai atenderá publicamente. Lembre-se, meus amados, lembre-se sempre. A piedade não busca aplauso. Diz também lá em Mateus 16, versículo 17, 18. Fala a mesma coisa sobre o jejum, não vou repetir. Portanto, a piedade ela não é exibicionista. Ela é disciplina. Ela é devoção silenciosa. É uma vida, meus irmãos, espiritual que depende da busca. Né? Ela depende da busca a Deus. Não depende e nem busca o reconhecimento humano, meus amados. Entendam isso, que isso fique muito claro para cada um de vocês. Por quê? Porque ela encontra a fidelidade verdadeira em Deus. E ela decreta e dispõe essa fidelidade também a Deus. E assim nós vemos e entendemos que devemos ser sempre constantes, discretos e sinceros diante do Pai que tudo vê e vai nos recompensar com a glória futura. Não é isso? É dessa maneira, meus irmãos. Agora veja, se o exercício físico é difícil, imagina se exercitar espiritualmente. Não há necessidade de esforço físico para se exercitar espiritualmente. Não há necessidade disso. Existe muito esforço físico para se pregar a palavra. As pessoas trazem uma relação física com a pregação. Então existe sim ali o esforço físico. Agora espiritualmente, não. Esta prática ela deve ser constante. Ela deve ser constante porque ela não vai te cansar fisicamente. Mentalmente você vai trazendo de uma maneira suave aquilo que Deus te apresenta e vai acrescentando dentro do seu coração e o Espírito Santo vai te fazendo crescer com isso. E crescer espiritualmente não deve ser um peso para ninguém. E não é, de fato, é que nós, criaturas que somos,
trazemos como se fosse um peso. É lógico que não, quando você já é transformado pelo Espírito Santo, quando você recebe a mensagem e você já começa a ser trabalhado, não, isso se torna uma coisa leve, tranquila, e você vai se abastecendo dessas informações. Isso deve ser constante na sua vida, porque é crucial. Nós precisamos nos manter sensíveis sempre para com as coisas de Deus. Nós vemos isso lá em Hebreus 12, versículo 12 e 13, meus irmãos, que diz assim, ó, portanto, levantai as mãos que se encontram penduradas. Então você está ali desanimado, né? E os joelhos fracos, né? Nós precisamos fazer para nós caminhos retos para os nossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, para que seja curado. É o que diz Hebreus 12. Meus irmãos, mãos cansadas são práticas enfraquecidas, e joelhos fracos é a falta de estabilidade na oração. Não é fácil. Não é fácil. Mãos cansadas são práticas enfraquecidas. Não é fácil, nós sabemos disso, porque ela vai enfraquecendo aos poucos, conforme nós vamos segurando um pouquinho ali. Hoje não dá, amanhã não dá. Agora, precisa que haja de você uma tomada real de decisão. Nós precisamos nos disciplinarmos sempre através dos ensinos do Senhor. Entenda, portanto, que o Espírito soprado por Deus, ele está em nós. E o fortalecimento dele vem com o processo, vem com a continuação, com a busca sempre da ação do Espírito Santo em nossa vida. E isso vem através da leitura da palavra, através do ensino, através da aplicação de doutrinas bíblicas em nós e com a prática, meus irmãos. Não é só você achar que o Espírito Santo, é lógico que ele é poderoso e ele pode, mas nós temos que buscar, nós temos que nos empenhar, nós temos que verdadeiramente estudarmos essas doutrinas, essas disciplinas, meus amados irmãos. Nós precisamos passar por isso sim. E nós precisamos fazer isso como? Através da leitura, através do ensino, como nós estamos vendo aqui. A aplicação disso tudo em nós. Agora entenda também que quando um cristão passa a diminuir a prática do que nós estamos falando aqui, ou seja, da oração, do jejum, quando não houver um problema de saúde, é claro, né? E da leitura e meditação na palavra, algo muito perigoso acontece em nosso interior. É difícil, mas o ser humano, com a ausência dessas coisas, ele começa a ter uma apatia espiritual. E essa apatia, meus irmãos, ela vem aos pouquinhos, você não percebe. Ela vem de maneira quase que imperceptível ali. Tipo, hoje não dá porque eu vou fazer X, Y, Z de coisas. A semana que vem, novamente, você vai passar por isso de novo e você vai se afastando. São pequenas distrações que nos levam a esse distanciamento aos poucos, nos levando a um ponto onde nós não faremos mais questões das coisas de Deus. Chega um momento que você esquece, faz de conta, para dar a impressão, parece que não está acontecendo mais nada. Deus não mexe, Deus não fala mais comigo. Poxa, você está se apresentando a Ele, você está orando, buscando, jejuando quando pode, ou lendo e aprendendo da palavra, ou você está quietinho no seu canto esperando que Ele venha e tome todas as ações, que Ele faça tudo por você. Pense bem nisso que eu falei para vocês agora. Sabe? Às vezes nós estamos dando muita atenção a esse mundanismo que nos é apresentado, a distrações que vêm pela internet, passa o dia passando o dedo na tela do celular, ali só vendo besteira, coisas que não acrescentam nada. Tudo isso é posto à nossa frente. E nesse momento, meus amados, é quando a carne, ou seja, a nossa alma se sobrepõe ao nosso espírito. Isso tudo vem e ela se sobrepõe sim ao nosso espírito.
E aí ele é mantido inerte, como nós aprendemos na aula passada. Sabe? Mantido inerte por quê? Porque o nosso relacionamento está sendo um relacionamento aceito, um relacionamento mundano que está sendo aceito por nós, pelo nosso coração. Nós estamos permitindo que isso mude os nossos conceitos, mude a nossa mente. Meus irmãos, a Escritura fala sobre transformar um coração de pedra em um de carne. Não permita jamais que o seu coração, que hoje é de carne, está firme em Deus, se torne novamente um coração de pedra. Isso vai acontecer se, meus irmãos, a carne, ou seja, a nossa alma, se sobrepor ao nosso espírito. E isso é culpa nossa, meus amados. Entendam isso. É culpa nossa, não é culpa de Deus, não é culpa do Espírito Santo, é culpa nossa. Nós devemos aprender a resistir, nós precisamos resistir. E já vimos, e vale lembrar aqui novamente, Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, quanto ao mais, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, é nisso que nós devemos pensar e não nos permitir acumular bobagens, besteiras desse mundo que jaz no maligno. Não é verdade? Irmãos, levantem pela manhã e falem com Deus, ore, relembrem as coisas espirituais em sua alma, relembrem sim as coisas espirituais, as coisas boas na sua alma, pense muito nisso, mantenha ativa a voz do Espírito Santo em seu ser, na sua vida, não se torne um preguiçoso espiritual de maneira nenhuma, a preguiça do corpo ela vem da alma, ok? Ficou claro? A preguiça do corpo, ela vem da alma. Nós abastecemos o nosso espírito e abastecemos a nossa alma com tudo isso que eu estou falando para os irmãos aqui. Essa preguiça que vem da alma para nós pode acarretar, sim, uma morte espiritual. Sem dúvida nenhuma. Isso vai levar o ímpio, e se você for cristão e cair nessa cilada, você se torna um ímpio, vai levar ao Hades. E depois a Algena, que é o lago de fogo, meus amados irmãos. Não se esqueçam disso. E aí eu te pergunto, você que é cristão, está permanentemente em comunhão com Deus? Faça uma reflexão. Pense um pouco. Você está permanentemente em comunhão com Ele, buscando ser piedoso de verdade? Se sim, amados, Jesus já tornou o seu coração em um coração de carne. Não permita mais a sua petrificação, como eu acabei de falar para os irmãos, porque isso trará de volta a apatia, o engano, o pecado, aquela velha criatura que nós éramos antes de Jesus estar em nossas vidas. Paulo nos alerta sobre isso, meus irmãos, lá em Colossenses 2:8, onde ele diz o quê? Tende cuidado para que ninguém vos engane por meio de filosofias e vãs sutilezas. Ficou claro para os irmãos? Né? Isso vem segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É o mundanismo, meus amados. É o mundanismo. Veja, portanto, que quando a vida espiritual ela enfraquece, o engano se fortalece. É muito simples entender isso, meus irmãos. A falta de oração torna o coração do ser humano vulnerável. A falta de jejum enfraquece a sua alma, salvo por algum problema de saúde que você não possa, mas sempre pode, um pouquinho pode. Sabe? E aquela falta de relação com a palavra, ela abre espaço para ideias que até parecem verdadeiras. Vou repetir, meus irmãos. Aquela falta de relação que você está tendo com a palavra, aquela brecha que você está abrindo, né? Ela abre um vão ali para algumas ideias que aparentam, ou seja, parecem até ser verdades,
mas elas te afastam de Cristo. Entenda que quanto menos você se alimenta espiritualmente da palavra de Deus, mais você fica exposto ao engano materialista. 1 João 3, 7 e 8 diz assim: filhinhos, não deixeis homens alguns vos enganar. Né? Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado para que se pudesse destruir as obras do diabo. E é isso que ele vem fazer em nós. Portanto, permita, busque, esteja continuamente nesta relação. Esse contexto, meus irmãos, ele mostra que quem pratica a justiça é justo, mas quem pratica o pecado é do diabo. Aonde nós estamos nessa conta? Eu sei que estou falando para muitos cristãos, mas não se ofenda com a maneira como eu estou falando. Eu estou querendo que você busque um encontro verdadeiro com você mesmo e com Deus. Estou tentando levar um despertar para ímpios, mas levar um despertar também para muitos cristãos que estão vivendo ilusões, vivendo de fábulas e prosseguindo num caminho que acham certo, mas é errado. Precisamos prestar atenção. E isso tudo nasce em nós, meus amados. Em nós eu me retiro desta porque eu busco continuamente e espero continuar nesta labuta e espero que você também esteja excluído de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui hoje, né? Aprendendo no sentido do que seria mal. Agora, no sentido de piedade, sim, nós precisamos aprender cada vez mais. Isso acontece e nasce no ser humano quando ele abandona essas disciplinas espirituais que nós estamos falando hoje. A apatia, ela abre espaço para o engano, meus irmãos. E o engano abre caminho para o pecado, que se instala em nós através do quê? Através da prática. Entenda que o pecado nunca entra quando o coração está fortalecido pela palavra de Deus. Entenda isso. Fortaleça o seu coração, fortaleça o seu espírito e alimente a sua alma da palavra de Deus também, meus amados. É desta maneira. Não pense, essa separação que nós fazemos de alma e espírito aqui é para que fique claro para você as coisas. Mas o seu ser humano, como nós já falamos, é uma integralidade. Está todo junto ali junto, não se separa. Nós já explicamos isso, não vou repetir. E eu aqui preciso abrir um parênteses, meus irmãos, para vocês. Nós estamos em igrejas, estamos participando de cultos, e nós precisamos entender que a pregação não deve vir pela imaginação do pregador. Conjecturas e mais conjecturas, não. Eu sei que essas conjecturas, essa imaginação que ele tem, vai te emocionar, transforma o culto cativante, vibrante, né? Mas a verdadeira pregação, meus amados, ela deve vir e deve apresentar a intenção real e verdadeira do autor, e nada além disso. Então, as igrejas hoje estão se tornando teatros. Pinta a parede de roxa, de vermelho, de cor-de-rosa, irmãos, nós estamos, eu retiro esse nós aqui, porque eu vou numa igreja que é séria. Espero que você também esteja indo numa igreja que seja muito séria, meus amados. Mas muitas pessoas aí estão indo em shows teatrais. É isso, shows teatrais. Estão sendo manipulados. Meus irmãos, entendam que brechas surgem também através de ilusões, através de fábulas apresentadas por falsos mestres, por falsos pregadores, luzes, aquilo tudo te impressiona e vibra e é isso e é aquilo, marionete, levanta a mão, levanta o braço, levanta o pé. Meus irmãos, desculpem até a maneira, mas isso me tira de mim nesse sentido.
São pessoas e mais pessoas sendo enganadas. Não se permita ser enganado. Esteja sempre conectado com pessoas que estão como você, crescendo verdadeiramente na fé. Como nós já percebemos, meus irmãos, com essa nossa aula de hoje, não basta apenas você saber. Você precisa praticar, você precisa viver de fato esta relação. Porque a teoria, ela vai te informar, mas a prática, ela vai te moldar, é ela que te molda. A teoria, ela te inspira, mas é a prática que transforma você de fato. A teoria, ela vai te apontar o caminho, enquanto a prática vai colocar os seus pés na estrada. Né? E para sair da teoria e entrar na prática é necessário o quê, meus amados irmãos? Dobrar o joelho. Orar é essencial. É assim que se fortalece o espírito. É inadmissível um cristão que não ora. Orar é um estilo de vida para o cristão. Não é uma opção. É um estilo de vida. Lembre-se que o maligno não está para brincadeira, não. Efésios 6, 11, 12, né? Que diz o quê? Que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, né? Porque nós não lutamos contra a carne, contra o sangue, todos nós sabemos decor, mas contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Entendemos assim, meus amados, que isso não é uma luta visível. A astúcia, meus amados, ela está aonde? Ela está na sagacidade. E envolve o quê? Pequenas coisas. Está naquilo que não é óbvio ou lógico, né? Não é óbvio nem lógico. São pequenas distorções que digamos assim, até têm aparência de inocentes, mas te afastam de Deus e te levam à morte espiritual. E esse é o maior risco que nós corremos. São líderes e até pastores mesmos, sem compromisso com a palavra. Usam a escritura deturpando-a e você acaba crendo no errado e pagando o preço. Uma frasezinha simples. Preste atenção. Né? Nós vemos lá em João 10, 10, o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Agora, Cristo, ele veio para que nós possamos ter vida e ter esta vida em abundância. É dessa maneira. Portanto, meus irmãos, nós temos pessoas aprisionadas pelo maligno, até mesmo dentro das igrejas, dentro do templo. Porque a aplicação dos textos, elas são feitas em muitos casos, como eu já especifiquei agora para os irmãos, de uma forma errada. Isso te leva ao engano, aprisiona você sem que você perceba. Outro detalhe é que nós precisamos dominar o tempo também e não ser dominado por este tempo. Porque ele, sem ser, ele acaba se tornando vilão, porque você o acusa, tipo, não sobra tempo para nada, nem para orar, nem para nada. É mentira, meus irmãos. Isso é uma desculpa esfarrapada de quem está conformado já com as coisas do mundo. Nós não podemos nos conformar com as coisas do mundo, nós precisamos sim ser transformados pela palavra de Deus. Seja, portanto, vigilante, meu irmão. Vigiai e orai. É assim que alerta o Senhor. As distrações, elas são tantas que nem sequer vale a pena nós começarmos aqui a enumerá-las. E da mesma forma que são muitas, elas são também inúteis, não servem para nada para nós. Apenas vão te levar do nada a lugar nenhum. E a vida é curta demais, meus irmãos. Nós não devemos desperdiçá-la. Nós precisamos aproveitar o máximo para poder estarmos mais próximos de Deus e termos comunhão com os irmãos, nos aprimorarmos na palavra e buscar a santificação contínua através do Espírito Santo de Deus.
Nós precisamos aprender a crescer, tanto intelectual como espiritualmente. Com isso, meus irmãos, nós ganhamos paz. E a paz que muitos anseiam e não têm. Além da eternidade, é claro, perante essa santificação que nós vivemos. E eu sinto muito, mas muitos somente lá na eternidade, meus amados, vão perceber que dava tempo sim de buscar a Deus, que dava tempo sim de orar, de jejuar, de aprender as escrituras sagradas, mas não o fizeram apenas por questões de falta de vontade, falta de ânimo. Porém, ali já será tarde demais, meus irmãos. Cuidado, porque todos querem a sua atenção. Entendam isso. E é através dessa atenção que eles vão buscar de você que eles vão te persuadir. E assim eles vão tirando tudo de você, tanto material como espiritualmente. Põe a chave do seu carro aqui, faz não sei o que aqui. É dessa maneira, meus amados. Aprendam. E aqui eu faço uma comparação, né? A mesma comparação que o autor fez no início da aula. O material que te tomarem não é nada se comparado ao dano espiritual que você terá. O carro que você põe lá, a casa que você põe lá, não é nada se comparar ao dano espiritual que você vai ter, meus amados. Só que por que perder o material? Por quê? Você está sendo enganado. São fábulas, são ilustrações, é um teatro montado para poder tirar de você o que pode. E não é toda igreja. Procure uma igreja verdadeira, uma igreja santa, uma igreja verdadeiramente entregue à palavra de Deus. Você verá o quanto é bom ser cristão. Você verá o quanto é bom servir a Deus, meus amados, num lugar que verdadeiramente cumpra tudo aquilo que é apresentado por Deus. Portanto, meus amados, a disciplina espiritual, como eu falei, a oração, o jejum, vai te levar a aprender muito mais a palavra e vai te levar a praticar a palavra de Deus. Isso fortalecerá o seu espírito e, por consequência, uma consequência lógica, é claro, vai influenciar a sua vida, vai influenciar a sua alma, tornando cada um de nós verdadeiramente filhos de Deus. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. Eu não estou aqui tentando te tirar de igreja nenhuma, muito pelo contrário, eu estou na igreja, estou firme e sempre me mantenho. Eu estou dizendo para você estar alerta com o que está acontecendo no mundo. Às vezes você vê uma igreja lotada, mas você não presta atenção nem no que está se falando lá na frente. Não, aprenda. Seja como os bereanos, vamos falar assim novamente para os irmãos. A pessoa pregou lá, confira com a palavra, veja se verdadeiramente é aquilo. Porque, meus irmãos, a piedade ou a santidade é ter uma vida transformada por Deus, que reflete o seu caráter nas nossas atitudes e nas nossas práticas da vida. Ou seja, são práticas de amor, de reverência, de justiça e compaixão para com o próximo, indo muito além da mera religiosidade externa, sendo assim uma devoção sincera e um coração que busca de fato cumprir a vontade de Deus. Servir a Deus é sim estar na igreja, mas diante de um pastor que serve verdadeiramente a Deus e não busca os seus próprios propósitos. Ser cristão é estar sim na igreja, mas é estar em comunhão com os irmãos, é estar se santificando e buscando ser piedoso, como ensina a palavra de Deus. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada e com saúde, que nós possamos nos encontrar na próxima semana. Deus abençoe a todos.